Esta é a nossa quarta unidade do curso sobre a utilização do Slido em apresentações. Nele nós veremos uma mescla das duas formas de produção de atividades nos dois vídeos anteriores, com algumas complementações. Então nós veremos como criar eventos no Slido, como criar uma apresentação Google, como vincular o evento criado no Slido com a apresentação e vamos ver como se executa, ou seja, os resultados desta vinculação. Vá no seu Slido e clique em Novo Slido. Crie uma nova sessão, ou seja, um novo evento. Dê um nome ao mesmo, neste caso, criado no Slido e utilizado na apresentação Google. Clique em Criar Evento para dar continuidade. Abre-se uma tela de opções de atividades que podem ser feitas com o Slido. Nesse caso, nós vamos escolher agora uma outra opção diferente dos vídeos anteriores, que eram de alternativas de múltipla escolha. Agora nós vamos colocar nuvem de palavra. Selecione, portanto, nuvem de palavra. Ela se apresentará com este layout de fundo azul. No seu retângulo maior, no interior, vemos diversas palavras, que é o objetivo que se utiliza esse expediente. Ou seja, você fará uma rápida consulta com a sua plateia ou o seu público e eles vão fazer a sua manifestação via o equipamento que eles estão utilizando para fazer o acesso. Criada a nossa primeira nuvem de palavra, dê um nome a ela. E lembrando que você poderá alterar a quantidade de caracteres que a pessoa que vai responder poderá colocar. No caso, aqui está marcado 25. Foi dado um nome para esta questão, ou seja, para essa atividade. Como pode ver, diga em que situações você pode usar o Slido. Então foi assinalado que ele poderá fazer múltiplas respostas. Há uma opção de filtro, pode deixar marcado, e limitado a 25 caracteres. Clicado em salvar, surge então do lado esquerdo do seu Slido a atividade criada. Note aqui que a atividade tem o nome de criado no Slido. Vamos criar mais uma atividade. Clique em Criar Atividade. Vamos escolher no menu suspenso Nuvem de palavra ou Nuvem com palavra. Perceba que este campo foi desmarcado, portanto, o usuário poderá enviar apenas uma resposta. Note também que foi ampliado a quantidade de caracteres para 150. Clicado em salvar, perceba que foi criado, então, mais uma alternativa, ou melhor dizendo, mais uma nuvem de palavra. Vamos agora adicionar uma terceira interação ou atividade com o seu público. Clique em Criar Atividade. Vamos selecionar no menu a opção Texto aberto. Colocamos aqui, faça a sua pergunta. Note que pode ser selecionado a opção de fazer várias perguntas ou várias possibilidades de inserção de texto ou apenas uma. Caso deixe desmarcado, será apenas uma. Isso permitirá manifestações do seu público via o equipamento do qual estão interagindo na sua apresentação. Clique em salvar e a terceira questão estará criada, como podemos ver aqui do lado esquerdo. Perceba a criação de um número ou código que fará a vinculação com a sua plateia.
Anote ele para a gente perceber ou verificar como essa interação ocorre. Agora, vamos ver como estas 3 questões criadas no Slido serão inseridas dentro de uma apresentação Google. Monte então sua apresentação, normalmente com o conteúdo da sua apresentação. Caso ela exista num PowerPoint, poderá ser importado para dentro do Google Apresentação e é possível também inserir essa atividade dentro do PowerPoint diretamente, como veremos nas próximas unidades. Com as 2 formas de criação, ou seja, diretamente no Slido e com o Google Apresentação, nós vamos ver como se comporta a apresentação. Então, criando sua apresentação normalmente, perceba que do lado esquerdo estão presentes os seus slides, ou seja, o seu conteúdo, e clique em Slido, no menu Slido, caso o plugin esteja instalado. Como podemos ver do lado direito, está presente então o menu das opções do Slido e aparece as questões ou atividades já criadas. Role a barra e apresentará então as outras atividades que você tenha já disponibilizado dentro do seu Slido. Aqui está aquela questão ou aquela atividade que nós criamos. Lembre-se do número que eu falei para que seja anotado. Agora nós vamos adicionar as questões. Note que são 3 questões que existem neste slide. Exatamente as 3 que foram criadas. Você poderá marcar na caixa de seleção, marcado ela, todas as 3 alternativas estarão marcadas automaticamente. Se clicar em adicionar selecionados, estas questões serão adicionadas como slides nessa sua apresentação. Nesse caso, vamos integrar uma a uma. Vamos marcar a primeira. Note que do lado esquerdo, o slide número 24 está selecionado. Ao clicar em adicionar selecionado, um novo slide é criado e, portanto, com aquela pergunta ou com aquela atividade primeiramente criada. Sobraram ainda 2, como pode ser observado. Vamos continuar. Como pode ser observado na imagem do slide, colocando a segunda pergunta aberta. Note o slide 25. Vamos selecionar a segunda questão ou a segunda nuvem de palavra. Selecionado ela, clicamos em adicionar selecionado. Note então a criação do slide 26 contendo a segunda atividade. Vamos clicar em adicionar as atividades existentes, no caso a última, conforme pode observar só existe um. Selecionado ela, é clicado em adicionar e mais um slide é criado. Agora vamos ver o resultado na forma de apresentação efetiva com o procedimento de criação que nós vimos anteriormente. Vá no menu Ver dentro do seu Google Apresentação, clique em Apresentar e a apresentação terá início. Note o código de acesso à atividade. O acesso também poderá ser feito via QR Code. Note a pergunta no quadro. Diga em que situações você pode usar o Slido. Esta é a tela de um navegador dentro de um tablet. Ao digitar o endereço www.slido.com, abre-se essa página. O usuário, para interagir com a sua apresentação, deverá inserir o código da sua apresentação, aquele código do qual foi solicitada a anotação. Inserido o código, note que apresenta logo abaixo do campo de inserção de dados o nome do slide que foi criado anteriormente.
Na sequência, vemos o campo para ele poder lançar a sua resposta. Aqui a resposta é em palestras. Será clicado então em Send e enviado para a sua apresentação. Note que apareceu a resposta do usuário em palestras. Como ele pode mandar mais de uma resposta ou mais de uma palavra, ele também complementou em sala de aula. Note que apareceu também dentro do quadro de apresentação em sala de aula. Lembrando que neste campo apresenta a quantidade de pessoas que estão vinculadas à sua apresentação utilizando o código da mesma. Novamente inserida outra resposta, e aqui perceba que não está completa a palavra. Ficou faltando a letra O na palavra produto. Como resultado, faltou a letra O na palavra. Isso ocorreu por conta que foi limitado a 25 caracteres a possibilidade de resposta do seu usuário. Agora, a segunda questão. Explique as vantagens de se utilizar o Slido. A resposta é bastante extensa, ou melhor dizendo, maior do que as anteriores. Foi lançada e enviada e aparece desta forma na apresentação. Como estava limitado a 150 palavras, a resposta ou a manifestação do público é maior. Por fim, vamos àquela alternativa de texto aberto. E aí é feita, então, uma pergunta. Quero saber como fazer quiz com o Slido. É enviada e ela aparece na sua apresentação desta forma. Uma observação importante: como apagar os resultados já registrados. Primeiro ponto, você pode ativar e desativar o acesso ao seu questionário, às suas atividades, ligando e desligando esta chave conforme indicado na seta. Isso permite que o usuário não interaja enquanto você não reativar ela. Para fazer o reset, ou seja, apagar os registros de respostas já dadas, clique na imagem correspondente a uma engrenagem. Selecione no menu que aparecerá a opção Reset. Clique nela e clique em Reset. Isso importará no desaparecimento, ou seja, serão apagadas as respostas até então dadas nessa sua atividade. Isso é importante para toda vez que você for reutilizar a apresentação com públicos diferentes, ou seja, as respostas já dadas não serão reaproveitadas. No próximo vídeo, nós vamos ver como se utiliza o Slido no PowerPoint.